Moçambique é um dos países menos visitados da África e do mundo. Localizado no sudeste do continente africano e banhado pelo Oceano Índico, o país faz fronteira com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Eswatini e África do Sul. Com uma extensão territorial de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados e uma população estimada em 35 milhões de habitantes, Moçambique é um dos 5 países africanos que tem o português como língua oficial. Sua capital e maior cidade é Maputo, conhecida durante o período colonial como Lourenço Marques. O país possui uma grande diversidade cultural, fruto de sua formação histórica, social e territorial, marcada pela influência de outras populações africanas e dos colonizadores europeus, sobretudo os portugueses. A língua portuguesa, falada e escrita em todo o país, é um dos legados mais evidentes desse período colonial. No entanto, é importante destacar que mais de 40 línguas são faladas em território moçambicano. Do ponto de vista religioso, a maioria da população se identifica como cristã, com destaque para o catolicismo romano e diversas denominações protestantes. Há também uma significativa presença muçulmana, especialmente ao longo da costa e nas áreas urbanas. Práticas e crenças religiosas indígenas ainda persistem e, muitas vezes, coexistem com o cristianismo e o islamismo, refletindo a rica mistura histórica e cultural do país. A população moçambicana é etnicamente diversa, composta por grupos como os Machiua, Tsonga, Chewa, Sena e Shona, entre outros. Cada grupo possui práticas culturais, tradições e estruturas sociais próprias. Essa diversidade étnica contribui para a vibrante tapeçaria cultural do país, influenciando aspectos como a culinária, a música, os festivais e as expressões artísticas. Reconhecido como um dos principais polos culturais do continente africano, Moçambique revelou muitos nomes de destaque em diversas áreas, especialmente na literatura. Um dos escritores mais conhecidos é Mia Couto, cuja obra já foi premiada internacionalmente. Entre os muitos reconhecimentos que recebeu está o Prêmio Neustadt, considerado o Nobel americano da literatura. Mia Couto, ao lado do brasileiro João Cabral de Melo Neto, é um dos únicos autores de língua portuguesa a conquistar essa honraria. Outro nome de relevância internacional é José Craveirinha, considerado o maior poeta moçambicano. Em 1991, ele se tornou o primeiro autor africano a ser agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. O território moçambicano foi povoado muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Povos africanos oriundos de outras regiões do continente, como os bosquímanos e os bantus, além de populações de origem árabe que estabeleceram entrepostos comerciais na região, foram os primeiros a se fixar no atual território do país. O nome Moçambique, inicialmente usado para designar a ilha de Moçambique, teria se originado do nome de um comerciante árabe chamado Musa al-Biki. A chegada dos europeus ocorreu apenas no final do século XV, com a expedição do navegador Vasco da Gama. Os portugueses se instalaram primeiramente no litoral, avançando para o interior a partir da década de 1530. O principal interesse colonial no território moçambicano era a exploração dos recursos naturais, especialmente o ouro e o marfim. Com a expansão das colônias portuguesas na América, o tráfico de pessoas escravizadas também se tornou uma atividade econômica relevante em Moçambique. Durante o período de dominação portuguesa, ocorreram inúmeros confrontos entre os colonizadores e a população local, gerando fortes movimentos de resistência. A partir do século XX, surgiram importantes movimentos pela independência, com destaque para a Frente de Libertação de Moçambique. O país conquistou sua independência de Portugal em 25 de junho de 1975, tendo como primeiro presidente Samora Moisés Machel, um dos líderes do movimento pela soberania nacional. Seu mandato durou até 1986, quando faleceu em um acidente aéreo próximo à fronteira com Eswatini. Nesse período, a economia moçambicana era fortemente dependente da África do Sul. Problemas econômicos internos, uma grave crise política e uma seca extrema resultaram em uma devastadora guerra civil. O conflito, iniciado em 1977, deslocou cerca de 4 milhões de pessoas e causou a morte de mais de 1 milhão, devido à violência, à fome e às doenças. A guerra terminou em 1992,
mas seus efeitos ainda são sentidos. Em alguns parques nacionais, por exemplo, 90% dos grandes mamíferos foram extintos. O conflito afetou profundamente a economia e o desenvolvimento socioeconômico do país, que vem se recuperando gradativamente. A economia de Moçambique continua pouco desenvolvida e com baixa industrialização. Embora possua vastas reservas de recursos naturais, como petróleo, ferro, bauxita, cobre, mármore e pedras preciosas, o país é frequentemente classificado como uma das nações mais pobres do mundo. A mineração desempenha um papel importante na economia, com destaque para a extração de ouro e tântalo, metal utilizado na indústria eletrônica. O país enfrenta um grande déficit de infraestrutura, especialmente nas áreas social e urbana. Mais da metade da população vive na zona rural, onde apenas 60% tem acesso a fontes seguras de água potável. As redes de saneamento básico atendem menos de um quarto da população rural e cerca de 70% da população urbana. Apenas 60% da população tem acesso à eletricidade, percentual que cai para apenas 5% nas áreas rurais. Moçambique possui rios com grande potencial hidrelétrico, sendo sua matriz energética majoritariamente baseada na hidroeletricidade. No setor de transportes, rodovias e ferrovias são amplamente utilizadas para o deslocamento de pessoas e mercadorias, embora a maior parte das estradas do país não seja pavimentada. O país conta com mais de 30 mil quilômetros de estradas, mas apenas cerca de 8.200 quilômetros são pavimentados, a maioria localizada em torno de Maputo e de outras grandes áreas urbanas. Maputo é a capital e a maior cidade do país. Conhecida como Lourenço Marques até a independência, a cidade destaca-se pela bela arquitetura da era colonial e por sua paisagem natural privilegiada. Além disso, é o principal centro comercial e cultural do país, com cafés, bares e discotecas que oferecem uma das vidas noturnas mais vibrantes do sul da África. Outras grandes cidades moçambicanas, a maioria localizada na costa do Oceano Índico ou próxima dela, incluem Beira, Quelimane, Chimoio, Tete, Nampula e Nacala. Administrativamente, Maputo é um município com governo eleito e, desde 1980, também possui o Estatuto de Província. Vale destacar que a cidade de Maputo não deve ser confundida com a província de Maputo, que ocupa a região mais meridional do país, exceto a própria capital. A ilha de Moçambique, situada no nordeste do país, na província de Nampula, é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1991. Apesar de seu pequeno tamanho, foi a ilha que deu nome ao país. Durante quase 4 séculos, a ilha de Moçambique foi a capital do território. Recebeu forte influência árabe e portuguesa, visível especialmente na parte norte, onde há numerosas construções históricas. A porção sul da ilha, por sua vez, apresenta uma infraestrutura mais moderna. Um dos principais atrativos turísticos do país são as áreas de conservação ambiental, que permitem a realização de safaris. Essas áreas protegidas cobrem mais de 12% do território nacional e incluem 6 parques nacionais e 6 reservas naturais. A maior delas é a Reserva Nacional de Niassa, onde podem ser observados leões, leopardos, elefantes, búfalos, zebras, entre outras espécies. Devido aos anos de guerra civil, a destruição de habitats e a exploração descontrolada dos recursos naturais, a população de girafas em Moçambique sofreu um declínio acentuado. Nos últimos anos, esforços de reintrodução têm sido realizados, e estima-se que atualmente existam cerca de 250 girafas sul-africanas no país. Os rinocerontes foram extintos em Moçambique há cerca de 40 anos, em razão da caça ilegal e da guerra civil. No entanto, em 2022, foram reintroduzidos no país 20 rinocerontes brancos e 7 rinocerontes negros, provenientes da África do Sul e distribuídos em diferentes parques nacionais. O chifre de rinoceronte é vendido no mercado ilegal por valores entre 3.600 e 17 mil dólares, principalmente na China e no Vietnã, onde é utilizado na medicina tradicional. Uma das estratégias para prevenir a caça é o descornamento, a remoção parcial dos chifres. No entanto, os chifres voltam a crescer com o tempo e, mesmo não estando totalmente formados, os caçadores ainda os valorizam pelo peso, o que pode resultar na morte do animal.
O Parque Nacional da Gorongosa é amplamente considerado um dos melhores parques da África Austral, sendo celebrado por sua extraordinária biodiversidade e pelos bem-sucedidos esforços de conservação. Localizado no centro de Moçambique, o parque abrange mais de 4.000 km² e abriga uma variedade de ecossistemas, desde savanas até zonas úmidas, que sustentam uma rica diversidade de vida selvagem. A reputação do parque foi reforçada por sua notável recuperação e restauração. Após os graves danos sofridos durante a Guerra Civil, extensos esforços de reabilitação revitalizaram seus ecossistemas e populações de animais. A colaboração com organizações de conservação, especialmente o Projeto de Restauração da Gorongosa, tem sido fundamental nesse processo. O país é profundamente afetado pelas mudanças climáticas, enfrentando uma série de desafios ambientais e socioeconômicos. Em março de 2019, o país foi duramente atingido pelo ciclone Idai, que causou a morte de aproximadamente 600 pessoas e provocou destruição em larga escala. A cidade da Beira foi a mais afetada, ficando quase totalmente devastada. O extenso litoral do país e sua forte dependência da agricultura tornam Moçambique particularmente vulnerável aos impactos climáticos. A agricultura, setor crucial para a economia nacional e para a subsistência de grande parte da população, tem sido severamente afetada pelas mudanças nos padrões de chuva e pelas secas prolongadas, comprometendo a produtividade das colheitas e a segurança alimentar. Moçambique é um país de contrastes marcantes, onde a beleza natural resiste aos desafios do passado e do presente. Da força de sua diversidade cultural às riquezas de seus ecossistemas, da luta pela independência à reconstrução após a guerra, o povo moçambicano segue moldando um futuro com coragem e resiliência. Apesar das adversidades, o país mostra ao mundo que preservar a vida, proteger a natureza e valorizar a identidade são caminhos possíveis. Conhecer Moçambique é compreender a complexidade e a força de um povo que, mesmo diante das maiores dificuldades, não deixa de acreditar na esperança. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.